Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está na semana dos membros superiores. Na aula de ontem vocês assistiram tudo sobre o bíceps braquial: origens, inserção, ações e inervação. Na aula de hoje a gente vai ver tudo o que a gente precisa saber sobre o nervo radial. Para quem está estudando membros superiores, você tem que saber direitinho o trajeto e a área de inervação do nervo radial, maior dos nervos dos membros superiores. Então fica aqui que essa aula vai ser importante para você que vai ter membros superiores agora nas provas finais. Antes de começar esse vídeo, já sabe, né? Dá aquele joinha básico aí no vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative esse sininho aí que falam que vocês recebem a notificação, mas parece que ninguém está recebendo notificação nenhuma. Segunda coisa, Black Friday do canal Anatomia Fácil a partir de sexta-feira. Os planos do Anatomiflix estarão com preços imbatíveis, então entra aí na descrição do vídeo, pega o link do Anatomiflix e guarda nos seus favoritos, que você vai ver o Anatomiflix com condições sensacionais. Você não vai acreditar no preço da assinatura do Muscleflix, a parte somente de músculos do Anatomiflix. Então fica ligado e vem aqui na sexta-feira. Aí na descrição tem também os links para você baixar o Anatomiflix, tanto no iOS quanto no Android. O aplicativo do Anatomiflix está bem legal e a experiência de assistir os vídeos e fazer todas as atividades do Anatomiflix no celular são bem legais. Então baixe aí, os links estão aqui na descrição. Então vamos começar essa aula sobre o nervo radial, sua área de inervação e o seu trajeto. O seu desafio nessa aula é identificar o nervo radial. Você está falando, Rogério, você está de brincadeira, né? Isso aí está parecendo uma rede de fios elétricos, né? Como que eu vou identificar aqui quem é o nervo radial? Se eu falar para você que esse aqui é o nervo radial, ó. Então já na primeira ali eu já sei quem é o nervo radial, ó. Então esse aqui é o nervo radial. Então como que eu sei disso? Por alguns sinais que mostram para mim que esse é o nervo radial. Então se eu sei que esse é o nervo radial, esse aqui, ó, é o fascículo posterior do plexo braquial. E se esse é o fascículo posterior que formou o nervo radial, isso significa que essas são as divisões posteriores do plexo braquial. E por aí vai. Então a gente tem alguns sinais que mostram pra gente quem é o nervo radial, quem é o nervo mediano, quem é o nervo ulnar, quem é o nervo músculo cutâneo, enfim, a gente tem sinais do plexo braquial que mostram pra gente cada um dos nervos que estão aqui. Então eu vou ensinar para vocês aí de um modo fácil como identificar qual é o nervo radial na saída do plexo braquial. Então basicamente quando vocês estão olhando uma imagem do plexo braquial, eu tenho certeza que a primeira vez que vocês olham o plexo braquial, o que vocês imaginam é isso aqui, ó. É um gato de uma rede elétrica e se o professor fala para vocês, indique aí o nervo radial, você não sabe que fio você vai identificar aí. Mas é super fácil, então vamos lá. Onde está o nervo radial? O nervo radial é esse aqui, ó. Tá? É o nervo mais calibroso do plexo braquial. Para você identificar quem é o nervo radial, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui o ponteiro e a gente vai dar uma desenhada aqui. Então tá aqui, cor vermelha eu vou colocar aqui, ó. Então eu quero que vocês observem que esse aqui é o nervo radial, ó. Então o nervo radial é um dos 5 ramos terminais do plexo braquial. Então quais são os ramos terminais do plexo braquial? O nervo músculo cutâneo, que inerva os flexores do braço, o nervo axilar, que inerva o deltoide, o nervo mediano, que inerva os flexores de punho e dedos e a palma da mão, e o nervo ulnar. Esses são os 5 ramos terminais do plexo braquial. E aqui está o nervo radial, ó. Nervo radial bem no meio de todos aqui, ó. Então eu vou ensinar para vocês como identificar as raízes nervosas que formam
o nervo radial. Então, basicamente, o nervo radial ele é formado por todas as raízes do plexo braquial. Então, o plexo braquial ele tem origem em C5 e termina em T1. Então, ele pega todas as raízes nervosas de C5 a T1. E tem um outro detalhe que eu quero que vocês vejam do plexo braquial, que é esse aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, que são as divisões do plexo braquial. Você vai perceber que as divisões posteriores do plexo braquial, elas se ramificam para a formação do nervo radial. E as divisões anteriores, elas formam ramificações para a origem do nervo mediano. Então essa aqui é uma parte muito emblemática para você entender como que é a formação do nervo radial. Então olha que fácil, ó. Raiz de C5 forma o nervo radial? Forma, por quê? Eu pego aqui a raiz de C5, aí eu vou pegar aqui o tronco superior e eu vou fazer uma curva aqui, ó. Essa curva aqui, ó, é a divisão posterior, é a primeira divisão posterior. Aí essa primeira divisão posterior entra no fascículo posterior e aqui eu tenho uma das raízes que formam o nervo radial. Então esse é o trajeto que o nervo radial fez a partir de C5. A partir de C6, o que ele vai fazer? Ele forma aqui o nervo radial, então ele tem os filamentos do nervo radial, se junta aqui com a raiz de C5, formando o tronco superior, e aí ele vai ter o mesmo trajeto que ele tinha aqui, ó, para formar o nervo radial. A raiz de C7, por sua vez, ela vem aqui, ó, sozinha, forma o tronco médio, vai formar aqui a segunda divisão posterior e vai se unir aqui com as raízes que foram formadas em C5 e C6. E aí ele vem aqui para formar também o nervo radial. A raiz de C8, ela vem aqui, ó, forma o tronco inferior, aí vai fazer uma curva aqui na terceira divisão posterior, e essa terceira divisão posterior se une aqui no fascículo posterior, juntamente com as raízes de C5, C6 e C7. Então ele vai se juntar com elas para a formação também do nervo radial. E a raiz de T1 aqui, ela vai se juntar à raiz de C8 e seguir o mesmo caminho aqui. Então é por isso que todas as raízes do plexo braquial formam o nervo radial. Então as raízes de C5 e C6 se encontram no tronco superior, seguem aqui pela primeira divisão posterior, passam pelo fascículo posterior e formam o nervo radial. A raiz de C7 praticamente ela vai direto para formar o nervo radial. E as raízes de C8 e T1 se encontram no tronco inferior, passam pela última divisão posterior aqui, se unem no fascículo posterior e aí formam o nervo radial. Então, dessa forma, todas as raízes do plexo braquial formam o nervo radial. Então, é importante que vocês observem que essas três divisões posteriores aqui, ó, são responsáveis pela formação do nervo radial. E aí, na aula de amanhã, vocês vão perceber que as divisões anteriores, que são essas três aqui, ó, elas serão importantes na formação do nervo mediano. Então, essas divisões aqui do plexo braquial são as únicas regiões do plexo braquial onde a gente não tem a formação de nervos. Elas só formam o direcionamento para a formação do nervo radial e do nervo mediano. Beleza? E aí fica mais fácil de você entender. Aqui no programa, vamos descartar essas informações aqui. E aí fica mais fácil de você entender aqui no programa como que é a formação do nervo radial no plexo braquial. Então tá aqui, eu vou tirar a clavícula para ficar mais fácil de vocês verem. Então eu vou chegar aqui pertinho do plexo braquial, ó. Vamos identificar todas as raízes do plexo braquial aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, C5, beleza? C6, C7, C8 e aqui a raiz de T1. Então eu tenho aqui todas as raízes do plexo braquial. Então vocês sabem que todas as raízes do plexo braquial formam o nervo radial.
Então vocês vão perceber o seguinte aqui, ó. As raízes de C5, C6, elas vão formar aqui o tronco superior, ó. Então aqui eu tenho a formação do tronco superior. Então as raízes de C5, C6 se juntam para a formação do tronco superior. A raiz de C7 segue direto para formar o tronco médio e as raízes de C8 e T1 formam o tronco inferior. Então é isso que a gente tem aqui, ó. Tronco superior formado a partir de C5, C6. Tronco médio formado a partir de C7. Tronco inferior formado a partir de C8 e T1. Só que aqui agora, para você identificar a formação do nervo radial, você vai ter que identificar aqui as divisões posteriores, que são essas três aqui, ó. Então essas três divisões posteriores aqui, ó, elas são importantes por quê? Porque elas vão formar o fascículo posterior e depois do fascículo posterior eu vou ter a formação do nervo radial. Então a partir do momento que o fascículo posterior entra na axila, eu já vou ter a formação do nervo radial. E aí perceba que o nervo radial ele vai descendo aqui, ó. Aí ele vai se dividir aqui na região do ligamento anular e formar um ramo superficial e um ramo profundo. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui no membro superior, aqui, ó, é o trajeto do nervo radial. Então o nervo radial, com certeza, é o maior dos nervos formados a partir do plexo braquial. Então vamos ver alguns detalhes aqui sobre o nervo radial que são importantes para você. Então você viu o seguinte, que o nervo radial é formado por todas as raízes do plexo braquial, que elas vão se encontrar aqui no fascículo posterior e formar o nervo radial. Então a partir do momento que eu tenho o fascículo posterior entrando na axila, eu vou ter já a formação do nervo radial. Aí a pessoa me pergunta, nervo radial não é quando passa pelo rádio? Na verdade deveria ser, mas não é. O nervo radial, ele já tem início aqui a partir da axila. Terminou o fascículo posterior, eu já tenho o início do nervo radial. Aí o nervo radial, ele vai descer inervando os músculos extensores de ombro e cotovelo, que no caso aqui são o tríceps braquial e o ancônio. Só que antes disso eu quero que vocês vejam um detalhe anatômico interessante do nervo radial que o difere dos outros. Tá vendo que o nervo radial sai da axila? Aí o que ele vai fazer? Ele vai passar por trás do úmero para depois ir lá para a parte radial, para a parte lateral do antebraço. Isso aqui é um detalhe bastante importante, por quê? Quando vocês olham aqui o nervo radial passando por trás do úmero, existe um acidente ósseo no úmero que ele ocorre pela passagem do nervo radial pela parte posterior do úmero. Esse acidente ósseo chama-se sulco para o nervo radial. E fica muito fácil de entender algumas lesões do nervo radial acima do cotovelo. Pessoas que têm fratura do terço médio do úmero, geralmente têm também a ruptura do nervo radial. Perceba a relação do nervo radial com a parte posterior do úmero aqui, ó. O nervo radial ele enrola no úmero, ó. Ele vem aqui, sai da axila, passa posteriormente ao úmero e depois sai lateralmente lá no antebraço. Então, nesse momento que ele se enrola aqui no úmero, ó, uma pessoa que tiver uma fratura do terço médio do úmero pode ter também a ruptura do nervo radial. Essa é a ruptura mais frequente do nervo radial, porque, basicamente, via de regra, o nervo radial, quando ele passa a partir do antebraço, ele vai passar no antebraço através dos planos musculares. Ele passa por dentro de músculos. Então, ele fica protegido pelos músculos. Nesse caso aqui, como ele passa aqui pelo sulco do nervo radial, ele passa aqui, ele tem um contato muito íntimo com o úmero, uma fratura do terço médio do úmero gera uma lesão completa do nervo radial. Isso é muito grave para os movimentos dos membros superiores. Então isso é importante para vocês entenderem o trajeto do nervo radial passando aí nos membros superiores. Aí ele vai atravessar, vai passar aqui para a parte lateral. Quando ele chegar aqui na região do epicôndilo lateral do úmero, o que ele vai fazer? No epicôndilo lateral do úmero, eu vou ter aqui o ligamento anular. Então, leve isso aqui como uma referência anatômica. O ligamento anular, que é aquele ligamento da cabeça do rádio, nessa altura aqui, percebam que o nervo radial se ramifica em duas partes.
uma posterior e uma anterior. Deixa eu subir um pouquinho aqui para ficar mais fácil de você entender. Ó. Esse ramo anterior aqui é o ramo superficial do nervo radial. Então aqui é o ramo superficial. Então tá aqui, ó, nervo radial. Ele forma um ramo anterior, que é o ramo superficial, e um ramo posterior, que é o seu ramo profundo. Isso é importante para vocês entenderem a área de inervação motora do nervo radial. Então agora eu já posso colocar os músculos para você entender a área de inervação do nervo radial. O nervo radial, quando ele desce pelo membro superior, ele desce pela parte posterior aqui do húmero e ele vai inervar o músculo tríceps braquial. Então ele inerva todas as cabeças do tríceps braquial. A cabeça longa, a cabeça lateral e a cabeça medial. E ele vai inervar também o músculo auxiliar do tríceps, que é o ancôneo. Então eu posso classificar que esse nervo radial é um nervo extensor. Por quê? Porque ele inerva todos os músculos extensores do membro superior. Todos os músculos extensores do membro superior, sem exceção. Então olha aqui, ó. O tríceps braquial é um extensor de ombro e de cotovelo. É inervado pelo nervo radial. O músculo ancôneo é um músculo extensor também. Ele auxilia o tríceps na extensão do cotovelo. Então, ele é um nervo extensor. Então, vamos ver também os outros músculos inervados pelo nervo radial. Esse músculo aqui, ó, é o braquiorradial. Ele é a única exceção da inervação do nervo radial. Por quê? Porque ele é um flexor de cotovelo. Então, o braquiorradial, apesar de estar no compartimento extensor, ele é um flexor de cotovelo. Então, de todos os músculos inervados pelo nervo radial, o único que não é extensor é o braquiorradial. Todos os outros são. Então, você tem aqui, ó, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo. Todos esses músculos extensores são inervados também pelo nervo radial. Quais são os outros músculos inervados pelo nervo radial? Eu tenho aqui o abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar também. Então, todos esses músculos, abdutor longo, extensor curto e extensor longo, são inervados também pelo nervo radial. E o músculo extensor do indicador, que é esse aqui, é também o último músculo inervado pelo nervo radial. Então, todos esses músculos que eu citei para vocês são músculos inervados pelo nervo radial. Então, eu posso considerar que o nervo radial é um nervo extensor? Posso. Por quê? Porque ele inerva todos os músculos extensores do membro superior, ou seja, inerva o tríceps braquial, o ancôneo, o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e o extensor do indicador. Então, todos esses músculos que têm extensor no nome são inervados pelo nervo radial. O único músculo de todos esses que a gente falou que não é extensor é o músculo braquiorradial, que apesar de estar no compartimento extensor, é inervado pelo nervo radial, mas é um músculo flexor do cotovelo. Beleza? Então, de todos esses músculos que a gente viu aí, a única exceção aí que não é extensor é o músculo braquiorradial. Esses músculos aqui, a maior parte deles, são inervados pelo ramo profundo do nervo radial aqui no antebraço. Por quê? Porque o ramo superficial dele é para inervar a pele dessa região póstero-lateral do antebraço e do dorso da mão. Então o ramo superficial, ele é um ramo cutâneo também, tá? Então essa área aqui posterior e dorsal da mão, ela é uma área de inervação do nervo radial. Por quê? Porque a palma da mão, basicamente, a maior parte dela é a área de inervação do nervo mediano, que é o assunto da aula de amanhã. Então, basicamente, essa aula foi para você entender
o trajeto do nervo radial e todos os músculos inervados por este nervo, que no caso são todos os músculos extensores dos membros superiores, com exceção ao braquiorradial, que é o músculo flexor. E aí, gostou desse vídeo? Te ajudou em alguma coisa as informações dele? Lá no Anatomy Flix você encontra todos os músculos inervados pelo nervo radial, com sua origem, inserção, ação e inervação. Então você encontra tudo lá no Anatomy Flix. E sexta-feira vai ter a Black Friday do Anatomy Flix, então não deixa de baixar o Anatomy Flix com os links que estão aqui na descrição deste vídeo. Inscreva-se também aqui no canal Anatomia Fácil e ative a notificação aí do sininho, porque amanhã é a aula de síndrome do túnel do carpo. Então não perde a próxima aula, que é um complemento importantíssimo dessa aula sobre o nervo radial. Então amanhã a gente vai falar sobre o nervo mediano e sua inflamação no canal do carpo, que é chamada síndrome do túnel do carpo. Valeu, galera, por assistir esse vídeo e nos vemos amanhã com a aula de síndrome do túnel do carpo.